Glória a Deus. Graça e paz, igreja. Eu não tenho o hábito de fazer isso não, mas hoje eu vou fazer. Vira para o seu irmão do lado e fala assim: como está a sua tocha? Pergunta para ele, pergunta para ela. Como está a sua tocha? Vocês vão entender. Tem muito a ver com o que a gente cantou agora. Mateus capítulo 25. Louvado seja o nome do Senhor. Os 13 primeiros versículos do capítulo 25 de Mateus. É uma parábola. E todas as vezes que nós lermos uma parábola, ela é rica em elementos, mas a gente deve se prender, a gente deve prestar atenção. Ih, a Néia está aí, nem tinha visto. A gente deve prestar atenção na moral da parábola, na lição que a parábola... Opa, é de Deus. Na lição que a parábola quer nos trazer. A parábola de Mateus 25, os 13 primeiros versículos, ela é bastante conhecida. Mas ela acontece por causa de uma pergunta que os discípulos fazem para Jesus, lá em Mateus 24, volta um pouquinho, vai lá em Mateus 24, versículo 3. Presta atenção. Mateus 24, 3 está assim. Jesus estava sentado no Monte das Oliveiras, quando os discípulos se aproximaram dele e, em particular, lhe pediram. Olha a pergunta dos discípulos. Diga-nos, quando essas coisas vão acontecer e que sinal haverá da sua vinda e do fim dos tempos? Estava chegando o momento da crucificação, da prisão de Jesus, da ressurreição de Jesus. E nesses últimos capítulos, Jesus começa a dizer para os discípulos o que iria acontecer. Muitas vezes por meio de parábolas e também nos sermões. E aí os discípulos fazem essa pergunta para Jesus no capítulo 24, versículo 3. E aí, no capítulo 25, a partir do versículo 1, Jesus começa a contar a parábola das 10 virgens. Mas essa não é a única parábola. Se você ler com calma, você vai ver uma sequência de parábolas. Tem a parábola da figueira, tem a parábola do servo bom e do servo mau, tem a parábola dos talentos, e Jesus vai ensinando. Vamos ao capítulo 25. Então, o reino dos céus será semelhante a 10 virgens, que, tomando as suas lâmpadas, saíram a encontrar-se com o noivo. 5 dentre elas eram nécias, ou loucas, e 5 prudentes. As nécias, ao tomarem as suas lâmpadas, não levaram azeite consigo. No entanto, as prudentes, além das lâmpadas, levaram azeite nas vasilhas. E tardando o noivo, foram todas tomadas de sono e adormeceram. Mas à meia-noite, ouviu-se um grito. Eis o noivo, saí ao seu encontro. Então, se levantaram todas aquelas virgens e prepararam as suas lâmpadas. E as nécias disseram às prudentes, dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas estão se apagando. Mas as prudentes responderam, não, para que não nos falte a nós e a vós outras, ide antes aos que o vendem e comprai-o. E saindo elas para comprar, chegou o noivo, e as que estavam apercebidas entraram com ele para as bodas, e fechou-se a porta. Mais tarde, chegaram as virgens nécias, clamando, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas ele respondeu,
Em verdade vos digo que não vos conheço. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Irmãos, se eu agradecesse a oportunidade agora e parasse de pregar, eu tenho certeza absoluta que todos nós que estamos aqui, porque quem traz o entendimento é o Espírito Santo, já entenderíamos o que a mensagem de hoje quer nos ensinar. Porque o ensino principal está no versículo 13. É lá que está todo o recado de Deus para nós nesta noite, Igreja do Senhor. Vou ler novamente o versículo 13. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Bom, quem é o personagem principal dessa parábola? Jesus. Jesus é o noivo. E aí eu preciso explicar uma coisa. Ele não é um polígamo, tá? Que dá a impressão que Jesus é o noivo e ele vai casar com 10 moças virgens. Não é nada disso. Essas moças, é como se fosse hoje para nós, as madrinhas de um casamento, ou as noivas, ou as damas de honra. É isso que representa. O casamento judaico, eu preciso explicar porque ele é bem diferente do nosso. Nos tempos antigos, ele passava por 3 estágios. 3 estágios principais. O primeiro estágio do casamento judaico nos tempos antigos era o estágio do compromisso. Como acontecia esse estágio? O pai do noivo e da noiva, e aí, para a gente entender melhor, eu vou pedir para o Márcio ficar de pé. Fica de pé, Márcio. Márcio representa o pai do noivo. E o Beca, cadê o Beca? Sumiu o Beca? O pai da noiva. Olha aí. Isso. Eles fariam um acordo. Qualquer semelhança é mera coincidência, tá, gente? Eles fariam um acordo e prometeriam, por exemplo, o Márcio prometeria ao Jean, a Tayane. Isso. Aí eles encenam, coisa linda, isso aí. Obrigada por me ajudar a pregar. E o Beca prometeria a Tayane ao Jean. Eu e Jaqueline, só na oração. Ah, bom. Podem sentar. Obrigada, senhores. Esse é o primeiro estágio. Foi feita a promessa, o acordo, o compromisso, que eles chamavam, né? O segundo era o noivado. O que era o noivado naqueles tempos? Geralmente era uma festa, e a festa acontecia na casa da Tayane, que era a noiva. A festa do noivado aconteceria na casa da noiva. E nessa festa, a noiva iria receber presentes dos convidados, e esses presentes eram chamados de dotes. Para que quando ela casasse, ela não chegasse na sua casa sem nada. Eram os dotes. E o noivado, nos tempos antigos, e agora eu vou trazer para nós, biblicamente falando, namorados e noivos não mantêm relações sexuais. O sexo é para pessoas casadas. Isso nos tempos antigos, porque isso é princípio. Agora eu estou falando de princípios. E princípios são irrevogáveis. Amém, igreja? Noivos e namorados não têm relações sexuais. Relações sexuais é para casados. Nesse tempo aqui também não era diferente. Lembra de José e Maria? Eles eram noivos, quando eles receberam a notícia de que Maria estava grávida do Espírito Santo. E nesse período aí do noivado, a festa acontecia na casa da noiva, ela recebia presentes, e embora eles já fossem quase casados mesmo, havia um compromisso. Tanto que se o noivo morresse nesse período do noivado, ela era chamada de viúva. Para a gente entender como era sério. Quando eu disse eu falei do costume judaico, não do princípio. O princípio bíblico continua sendo sério. Sexo é para pessoas casadas. Amém, igreja? Glória a Deus. Então, a gente entende a Bíblia. Terceiro estágio. No terceiro estágio vem o casamento. E o que é o casamento? É quando o noivo... Preste atenção se você não vai lembrar de Jesus. É quando o noivo sai com seus amigos e amigas
ele sai em cortejo pela rua e ele vai até a casa aonde está a noiva. Só um momentinho. Onde ela morava com seu pai. Ele sai com o seu cortejo. E o que ele faz? Ele busca a noiva, lembra? Na casa de meu pai há muitas moradas. Eu vou, mas eu vou preparar lugar. Vocês estão lembrando de quem? Jesus, não é isso? Isso. E ele levava ela para a casa do pai, onde havia a festa do casamento. E o percurso que ele fazia era todo iluminado. Percebam por que as prudentes e as loucas estavam com as lamparinas. Mas, irmãos, eu pedi para vocês fazerem uma pergunta no início da mensagem, não foi? Qual foi a pergunta? Porque era tocha. Na verdade, era uma tocha, que era chamada de lamparina. Uma vara grande, com tecidos, trapos, que eram enrolados naquela vara, e aí se fazia, tipo assim, eu já vi pessoa matando marimbondo com um negócio parecido com esse, mas isso era no meu tempo, não sei se vocês vão lembrar disso. E aí colocava pano, molhava aquela vara com aquele pano no óleo, no caso aqui era o azeite, e depois colocava fogo. E o percurso do noivo era... Obrigada. O negócio está difícil, mas eu vou conseguir. O percurso do noivo era iluminado por esses amigos e até por pessoas desconhecidas. E isso era muito importante, a presença dessas pessoas com essas tochas, porque não tinha energia elétrica, irmãos. Era uma vergonha para o noivo passar por esse caminho e não ter essa luz. Deixa eu ver o que mais. É isso mesmo. No versículo 5 do capítulo 25 de Mateus, está dizendo assim, e tardando o noivo se atrasou. Nesse momento aí, o noivo se atrasou e as virgens foram todas tomadas por um sono. Todas elas, as 10. Elas estavam cansadas, e esse sono aí não tem nada a ver com falta de vigilância, não tem nada a ver com indolência, com irresponsabilidade, não. É ser humano, cansaço físico mesmo. Esse sono aí, se você for olhar lá no original grego, é um cansaço que poderia acontecer comigo e com você. E aí elas adormecem. Mas aí no versículo 6, vai acontecer algo que não era comum. Não era comum as festas de casamento começarem à meia-noite. As festas de casamento, geralmente, judaica, elas começavam no pôr do sol, à tarde, indo para a noite. Nenhuma daquelas pessoas esperavam que o noivo chegasse à meia-noite. Isso te lembra alguma coisa? A vinda do Senhor acontecerá quando a gente menos espera. Vocês estão aí? Vocês estão entendendo? Até aí, tudo bem? Show. E aí, à meia-noite, alguém que não estava dormindo, claro, grita: eis o noivo sair ao seu encontro. Aí começa. Eu falei para vocês todo o trabalho que dava para montar as tochas. Então, elas tiveram que levantar, elas tiveram que tirar os panos que estavam já gastos, colocar outros panos. Olha só, versículo 7. Então, todas se levantaram, prudentes e loucas, todas se levantaram, 7, e prepararam suas lâmpadas, preparou tudo. E as nécias disseram às prudentes. Sempre quando eu li esse versículo, e é sempre mesmo, foi estudando, que eu percebi que a lâmpada das loucas, das nécias, não estava totalmente apagada. Elas olharam para suas tochas e perceberam que a qualquer momento ia apagar. Porque olha o que elas dizem. E as nécias disseram às prudentes: dai-nos do vosso azeite, porque as nossas lâmpadas
estão se apagando. Elas perceberam a falência ali naquela tocha. E sabe quanto tempo durava aquela tocha? 15 minutos. A cada 15 minutos, aquelas jovens, elas tinham que molhar novamente a sua tocha no azeite. Naquele tempo, não se conhecia querosene, álcool. E era azeite extra virgem. Prestaram atenção? Mas as prudentes, versículo 9, responderam: não, para que não nos falte a nós e a vós outras. Ide antes aos que o vendem e comprai-o. E aí, olhando para essa parábola, vamos agora às representações, os elementos. Lembra que eu falei no começo que a parábola tem elementos? O azeite. O azeite representa o Espírito Santo. O Espírito Santo não é uma pombinha. O Espírito Santo não é uma nuvem. O Espírito Santo é Deus. Terceira pessoa da Trindade. Não significa que ele está em terceiro lugar, não é isso. Em termos de função. O Espírito Santo em nossas vidas. Digamos que, dentro dessa parábola, eu seja alguém que está aqui. Quem sou eu? Jesus, eu sei que eu não sou. O azeite, também não. Eu não sou o Espírito Santo. Então, eu e você que estamos aqui esta noite, e aqueles que estão na live, ou que vão assistir depois, a gente precisa pensar o seguinte: eu não preciso pensar em quem não veio ao culto, à celebração, eu não preciso pensar em quem está à minha direita nem à minha esquerda, porque agora é tempo de eu olhar para mim. Embora no início eu tenha perguntado para o meu irmão como está a sua tocha, aquilo ali foi só para a gente começar a pensar sobre isso. Será que eu sou prudente? Será que eu tenho azeite de reserva? Ou será que eu sou louca? Nécia? Quem sou eu? Irmãos, estudando, eu descobri que as meninas tiveram um trabalho muito grande, as prudentes, né? Que tinham azeite de reserva. Porque elas tiveram que trazer latas muito pesadas com azeite. Porque de 15 em 15 minutos, elas tinham que molhar as suas tochas para manter a chama acesa. Dá trabalho ser santo. Dá trabalho amar a Deus acima de todas as coisas. Dá trabalho dar a outra face. Dá trabalho dar a quem te pede. Dá trabalho amar sem ser retribuído. Dá trabalho perdoar. Dá trabalho honrar pai e mãe. Dá trabalho, maridos, amar as suas esposas como Cristo amou a igreja e se entregou por ela. Dá trabalho, esposa, ser submissa ao Senhor. Elas tiveram um trabalho muito grande, as prudentes. Então a gente já viu quem é o Espírito Santo. A gente já sabe que o noivo é Jesus. A gente já sabe que dentro dessa parábola aqui, ou eu sou a prudente, ou eu sou a louca, ou a nécia. E tem uma palavra, ela fica, acho que é em Coríntios, que é uma pergunta que diz assim: não sabeis, nécias, prudentes, que sois o templo do Espírito Santo? Paulo, em Efésios, capítulo 5, versículo 16, ele nos dá a orientação. Que orientação? É 5,16? Bota aí para mim, Efésios 5,16. 17, bota. 18. Isso. Olha a orientação de Paulo, ainda falando com respeito ao Espírito Santo. E não se embriaguem com vinho, pois isso leva à devassidão. O que quer dizer isso? Se você se embriagar com vinho, você vai ser controlado pelo vinho, não é isso? Mas deixem-se encher do Espírito. Paulo diz assim, ó: ao invés de você ser controlado pelo vinho,
por você mesmo, pelos seus desejos, pela sua vontade, pelo seu dinheiro, pela sua saúde. Se deixa controlar pelo Espírito Santo. Se deixa controlar por Ele, se deixa ser dirigida por Ele, vai ser melhor. Já viu um bêbado andando? Por mais que ele tente manter o corpo firme, o álcool, o efeito da bebida, faz com que ele não tenha controle sobre o seu próprio corpo. Mas sabe o que Deus está falando com a gente aqui nesta noite? Larga o controle na mão do Espírito Santo. Deixa Ele controlar, deixa Ele dirigir, deixa Ele fazer, deixa Ele conduzir. Joel, capítulo 2, versículos 28 e 29, diz assim: E acontecerá que nos últimos dias derramarei do meu espírito sobre toda a carne. Vossos filhos e vossas filhas profetizarão, vossos velhos sonharão. Até sobre os meus servos e sobre as minhas servas derramarei do meu espírito naqueles dias. O Espírito Santo, ele está disposto a se derramar dentro de nós. Mas voltando lá em Mateus 25, olha o versículo 10. E aí elas saem para comprar à meia-noite. E aí acontece o fato mais importante daquele momento. Chega o noivo. E as que estavam prontas, as que estavam apercebidas, entraram com ele para as bodas. Isso faz você lembrar de Apocalipse? Isso faz você lembrar das bodas do Cordeiro? Isso me faz lembrar. E aí, a longanimidade de Deus acaba. Porque, irmãos, Deus é longânimo. Deus é paciente. Deus é amoroso. Nossa. Deus nos suporta. Deus tem uma paciência com a gente. Nossa. Amém, igreja? Não tem? Tem. Pelo menos comigo ele olha, eu apronto, tem. Mas, irmãos, eu tenho uma notícia. A longanimidade de Deus, um dia, ela vai acabar. E o que vai ser de mim e de você? Se a gente não estiver no centro da vontade de Deus. Porque só um Deus que tem um amor perfeito como o nosso Deus, que tem uma paciência perfeita como o nosso Deus, é que pode exercer neste mundo que Ele criou uma longanimidade perfeita. Então, irmãos, um dia a porta da graça vai se fechar. E Jesus vai voltar. Ah, será um dia de muita alegria. A gente cantou com muita alegria aqui o Gênesis. Nossa, verei anjos e querubins ali, reunidos, cantando hosanas ao Rei. Teremos somente prazer e muita alegria. Durante um mês, não. Durante 2 meses, não. Durante 2 séculos, não. Durante 3 milênios, não. Para sempre. Mas isso é para os salvos. É para as virgens prudentes. É para aqueles que têm a vida controlada pelo Espírito Santo. Versículo 11. Mais tarde, elas voltam. E elas voltam fazendo o que elas já deveriam fazer bem antes. A minha versão diz, clamando. E o clamor é uma arma espiritual. Mas ela não é uma arma espiritual só para a hora do prelúdio, ou só no dia da torre de oração, ou no dia do jardim de oração, ou no dia da consagração do carisma, ou no dia da consagração do Gênesis. O clamor, ele é diário e constante. O apóstolo Paulo vai dizer em Tessalonicenses, orai sem cessar. Mas nesse momento aí que a porta já estava fechada, e aí eu olho para esse clamor aí, esse é um clamor inútil, nos faz lembrar também de Noé, quando Noé fechou a arca por dentro e Deus fechou por fora. Elas chegam clamando. E elas fazem o discurso bonitinho de religiosas. Porque os religiosos, eles sabem o que fazer, eles só não fazem. Eles praticam a religião, não a intimidade. E elas chegam, Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Mas olha o 12.
Mas ele respondeu: em verdade vos digo, eu não conheço vocês. Eu não conheço. Eu já falei aqui algumas vezes. Esse verbo conhecer, ele é terrível. Porque para o judeu só vai falar que ele te conhece se ele tiver intimidade com você de verdade. Não existe como existe para nós aqui. Ah, você conhece a Adriana? Ah, eu conheço de vista. Não é assim que as pessoas dizem? Eu não sei qual é a cor preferida da Adriana. Eu estou falando da Adriana aqui da frente, mas também a de lá de trás também eu não sei. Porque a gente não tem intimidade para isso. Então, se nós fôssemos judias, eu nunca poderia dizer que eu as conheço. Assim é com Deus. Será que a gente conhece Deus? Como está a nossa intimidade com o Senhor? Eu não estou falando de culto de quarta. Eu não estou falando de culto de domingo. Eu não estou falando de mês de festividade, mês da família, mês do jejum. Estou falando de vida com Deus, dia a dia. Culto na vida, vida de culto. Estou falando disso. E é disso que a palavra está falando para nós aqui no versículo 12. A porta se fechou. E elas eram, irmãos, eu fiquei pensando, elas eram, quem olhasse, era lindo. Todas donzelas, todas vestidas da mesma forma, todas com tocha, com fogo, azeite. Quem olhasse, nossa, que lindas essas convidadas. Mas Deus vê o coração. Deus vê o interior. Deus sabe quem somos, porque estamos aqui esta noite. Deus sabe quais são, ou seja, o que está dentro do meu coração. E ele diz assim: eu não conheço vocês, eu não sei quem vocês são. E aí eu tirei alguns ensinos dessa parábola para a minha vida e para nós nesta noite. A gente precisa ter reserva, porque os dias maus chegam. O noivo pode tardar, ele vai cumprir a promessa, ele virá, amém? Ele virá, ele pode tardar. E como eu estou? O que eu estou fazendo? Quem eu estou escolhendo ser? Louca ou prudente? Porque a escolha é minha. O evangelho está sendo pregado, irmãos, em todos os lugares. E aí eu fiquei pensando, bom, a lição que essa parábola traz para mim é que eu preciso ter reserva em todo o tempo, até quando o cansaço chegar. Elas ficaram cansadas e adormeceram. E como manter essa reserva? Uma das primeiras coisas, e eu olhei para o texto, nós precisamos parar de dar desculpas. As 10 virgens foram convidadas. Elas sabiam para que elas tinham sido convidadas. Eu e você sabemos quem é Jesus. Se a gente escolhe obedecer ou não, é uma outra história que a gente vai falar mais para frente. Eu e você conhecemos a história da cruz. Eu e você sabemos que só há 2 caminhos, céu e inferno. Eu e você sabemos que tudo isso aqui um dia vai acabar. Então a gente precisa parar de dar desculpa. No início, todas as 10, estavam com a luz acesa. Mas aí elas dormiram e tiveram que esperar o noivo. Outra lição: a gente precisa perseverar. A gente precisa parar de olhar para o lado, para o outro, para os outros, para as outras igrejas, para os outros pastores, e começar a olhar para a gente. Como eu estou? Como está a minha tocha? O Senhor, quando voltar, Ele vai me achar brilhando. Assim resplandeça a vossa luz diante dos homens, para que vejam as suas boas obras
e glorifiquem o vosso Pai que está no céu. É necessário permanecermos no amor, na graça e na obediência a Deus. Cada um de nós, irmãos, precisamos ter a nossa própria reserva. De repente você está sentado agora do lado de um crente muito fervoroso. De um crente que você olha assim e fala, poxa, eu queria orar como ela. Eu queria pregar como ele. Eu queria evangelizar como ele. Muito fervoroso. Mas deixa eu te dar uma notícia. Você tem que ter a sua própria reserva. Você não pode viver da oração do outro. Você não pode viver do jejum do outro. Você não pode viver do clamor do outro. Você não pode viver da leitura bíblica do outro. Você tem que cuidar da sua própria reserva, porque o noivo vem. Não dá. Não dá para eu compartilhar a minha reserva com você. Bom, já que não dá para eu compartilhar a minha reserva com você, eu tive um outro aprendizado. Algo que eu aprendi há muito tempo, que me curou. No versículo 9. Mas as prudentes responderam, não. Temos que aprender a dizer não. Eu ouvi uma entrevista que foi feita com um psiquiatra. Ele falando sobre relacionamento pais e filhos. E ele me pareceu até triste com a afirmativa que ele fez. Eu falei isso na escola bíblica. Perguntaram para ele porque hoje as crianças, essa geração, a geração Z, né, que o pessoal chama de geração Z, ainda é Z? Não sei se tem outra letra. A Z. Já está na A, já voltou? Alfa, não é mais Z. A próxima, gostei, isso aí. Essa geração. Ele perguntou por que os pais não estão, a maioria dos pais, né? Ainda 7 mil que não se dobraram diante do Baal, que são alguns filhos. Por que os pais não estão tendo controle, limite com os seus filhos? E ele disse assim, com um semblante muito triste, ele disse assim, os pais estão muito carentes. Os pais e as mães, eles têm medo de não serem amados. Aí eles olham para os filhos e veem que os filhos são, segundo o pensamento deles, que isso não é verdade, a única fonte de amor que eles têm. Aí o que eles fazem? Eles se submetem aos seus filhos. Que triste, irmãos. Isso é triste. Até mesmo para a geração. Porque eles precisam do não dos pais. Eles precisam dos limites dos pais. Então a gente precisa aprender a dizer não. E a maioria dos nãos que a gente precisa aprender a dizer são para nós mesmos. São os nãos que eu vou dar na minha vida, que vão revelar a minha prioridade. Pensa aí nas coisas que você tem colocado em primeiro lugar. Provavelmente, se você não coloca Deus em primeiro lugar na sua vida, ou passa o dia todo tentando fazer isso, você está dizendo não para Deus. E foi o que aquelas jovens fizeram. Então a gente precisa aprender a dizer não. E uma coisa que a gente precisa ter cuidado, eu aprendi isso com a minha amiga Ludmila. Ela falou para mim assim, Lília, a gente precisa tomar cuidado com aquilo que é lícito. Aí eu pensei, lícito? Aí eu lembrei do versículo, né? Todas as coisas me são lícitas, mas nem todas me convêm. 1 Coríntios 6,12. Porque muitas vezes eu preciso dizer não para um programa de televisão. Estou dentro da minha casa, a televisão é minha, a casa é minha. Não posso? Eu acho que às vezes não. Não é lícito? Observa pela palavra. De repente eu preciso dizer não para um passeio com amigos. Nossa, mas é tão saudável passear com amigos. Sim, é muito saudável. Mas passa pelo crivo da palavra. Porque o crivo não sou eu. O crivo não é você. O crivo é a palavra. Então toma cuidado com aquilo que é lícito. A gente precisa tomar cuidado.
Elas estavam ali, estavam esperando o noivo. Dormiram. Ai, coitadinhas. Será que aquelas prudentes não estavam sendo egoístas? Por que elas não dividiram o azeite com a coitadinha das nécias? Tem coisa que não dá para dividir. Porque isso fala de prioridade. Sabe o que não dá para dividir, segundo a Bíblia? O teu coração. Deus precisa ser o primeiro, mas Ele também precisa ser o único dentro do teu coração. Não dá para colocar Ele lá junto com os ídolos. De uma mesma fonte não pode jorrar água doce e água salgada. Não dá para nós servirmos a dois senhores. Não dá. Então a gente precisa aprender a dizer não. Nos versículos 11 e 12 do capítulo 25, a gente aprende que ter informações sobre a palavra, ter informações sobre Jesus, ter informações sobre livros da Bíblia, pregar, não significa conhecer Deus, conhecer Jesus. Hebreus, eu estou terminando. Hebreus, capítulo 6, versículos 7 e 8. Pode botar aqui, por favor? Hebreus 6, 7 vai dizer assim: porque a terra que absorve a chuva, que frequentemente cai sobre ela, e produz plantas úteis para aqueles que a cultivam, recebe bênção da parte de Deus. 8. Mas, se produz espinhos e ervas daninhas, é rejeitada e está perto da maldição, e o seu fim é ser queimada. O escritor aos Hebreus, quando ele se refere à terra, ele se refere a mim e a você. Percebam que tanto a terra, que absorve a chuva frequentemente, ela produz. Assim como a outra também produz. Mas só uma recebe bênção da parte de Deus. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 5 e 6. 2 Coríntios, capítulo 13, versículos 5 e 6. Diz assim: examinem-se para ver se realmente estão na fé. Porque sem fé é impossível agradar a Deus. Provem a si mesmo, não ao outro. Sai daqui pensando, fulano tinha que estar aqui para ouvir essa palavra. Deus está cuidando. Fique em paz. Cuida de você. Deus te trouxe aqui para cuidar de você. Provem a si mesmos. Ou não reconhecem que Jesus Cristo está em vocês? A não ser que já tenham sido reprovados. 6. Mas espero. Essa era a esperança do apóstolo Paulo. E essa é a minha esperança nesta noite para todos nós. Mas espero, a DSV, que todos nós reconheçamos que nós não fomos reprovados. Louvado seja o nome do Senhor. Que nós possamos guardar essa palavra no nosso coração. Eu volto à moral dessa parábola, ao versículo 13 do capítulo 25. Vigiai, pois, porque não sabeis o dia e nem a hora. Deus nos abençoe. Amém.